Nossa, essa é uma parte que eu fico até com dó dos meninos, porque eu pego muito pesado nisso. Por quê, gente? Se você fizer a parte básica errada, lascou. Não importa se você vai fazer a melhor das análises, se você vai escolher o melhor dos parâmetros, se você vai ter a melhor das interpretações com base num p-valor qualquer da vida. Não importa isso, porque vai estar tudo errado. Então, se você constrói uma base errada, ferrou tudo. É por isso que você tem que ter muita consciência quando você pegar os seus dados sobre a integridade. Nath, mas quando você fala de integridade, do que especificamente você está falando? Bom, se você trabalha com microsatélites, eu estou falando para você que você tem que fazer uma análise para verificar se você tem stutter no seu dado. Nossa, Nath, mas por quê? Porque às vezes esse stuttering ou gaguejamento que a gente fala, que é uma banda fantasma, você pode genotipar o seu indivíduo considerando essa banda falsa como um alelo verdadeiro. Então a gente tem que eliminar isso, porque pensa, você vai gerar outros parâmetros de diversidade genética. Outra coisa, você tem que verificar se tem alelo nulo. O que é um alelo nulo, Nath? Eu não sei. Gente, alelo nulo é quando você tem o alelo, o indivíduo possui aquele alelo, mas na hora de você ter amplificação por PCR, não amplifica, porque teve alguma mutação no sítio de ancoragem do primer. Então, quando você vai fazer a PCR e a gente vai replicar aquela região, fazer cópias daquela região de interesse, quando o primer vai ancorar aqui, ó, parear nessa região para começar o processo de replicação, ele não vai conseguir, porque não vai ter especificidade, porque ocorreu uma mutação nesse dedinho aqui, ó, que seria a representação da sequência que eu quero amplificar, entendeu? Então, aí você vai ter um resultado que vai ter a presença de um alelo, você vai olhar e vai achar que é um homozigoto, quando na verdade é um heterozigoto, só que você não sabe disso. Então, a gente tem como fazer testes para verificar se nós temos alelo nulo. Exemplo de problema de integridade de dados em sequenciamento de Sanger. Quando você não confere, por exemplo, as mutações que tem no seu alinhamento, você simplesmente cata lá os dados do sequenciamento, joga, monta sequências consensos, faz o seu alinhamento, mas você não confere. E a gente tem muito erro. Aí você vai considerar que é uma mutação, ou seja, que é uma diferença ali no determinado sítio, só que não é. E o que a gente busca? A gente busca avaliar o polimorfismo. E se você pega um polimorfismo que não existe, o que vai virar, gente? Erro atrás de erro. Então, pensa bem se você faz aí uma análise de divergência de espécie, por exemplo, de filogenia ou de datação, você pode ter um resultado completamente errado, sabe? Aí a gente tem que, então, editar esse alinhamento, verificar, por exemplo, se ele for um marcador nuclear, se tem sítios heterozigotos, né? Ou seja, se tem sobreposição de picos distintos no meu alinhamento. Se houver, eu preciso fazer uma análise. Eu preciso estimar esses heterozigotos. Então, é muita coisa para fazer nessa parte aqui.